Senhor Jesus, tu és luz do mundo, dissipa as trevas que me querem falar. Senhor Jesus, és luz na minha alma, saiba eu acolher o teu amor. Senhor Jesus, traídas e não chegou a dissipa as trevas e já conheces na perfeição. Senhor Jesus, os lados me envolves e sobre mim colocas a tua mão. Senhor Jesus, tu és luz do mundo, dissipa as trevas que me querem falar. Senhor Jesus, és luz na minha alma, saiba eu acolher o teu amor. Senhor Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento, me levanto, de longe conheces o meu pensamento, estás atento a todos os meus passos. dissipa as trevas que me querem falar. Senhor Jesus, és luz na minha alma, saiba eu acolher o teu amor. Senhor Jesus, tu és luz no mundo, dissipa as trevas que me querem falar. Senhor Jesus, és luz na minha alma, saiba eu acolher o teu amor. Senhor Jesus, tu és luz no mundo, dissipa as trevas que me querem falar. Senhor Jesus, és luz na minha alma, saiba eu acolher o teu amor. Senhor Jesus, tu és luz do mundo, dissipa as trevas que me querem falar. Senhor Jesus, és luz na minha alma, saiba eu acolher o teu amor. Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo. Como é bom ter você conosco neste culto sinodal do 17º domingo após Pentecostes. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Te acolho com as palavras de Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. Ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Render culto é isto, dobrar os joelhos, reconhecer com humildade que Jesus Cristo é o Senhor de tudo e de todos. Neste intuito é que nós nos reunimos em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos, nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus.
aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Deus é a fonte de todo amor, sempre disposto a acolher o nosso arrependimento e promover mudanças na nossa vida. Com este intuito de entregar a Deus os nossos pecados, é que nós vamos orar neste momento. Grandioso Deus, Tu que és cheio de bondade e misericórdia, recebe agora a nossa confissão. Confessamos que pecamos contra Ti quando não seguimos os Teus ensinamentos. Quantas vezes com nossa boca dizemos ser Teus seguidores, Tuas seguidoras, obedientes e submissas a Ti, mas na prática fazemos o que bem entendemos e desobedecemos aos Teus mandamentos. Perdão pedimos, ó Deus, por nossa desobediência, que nos leva a pecar contra Ti e contra o próximo. Perdão por nossa falta de humildade em reconhecer que Tu és Senhor sobre tudo e sobre todos. Clamamos, ajuda-nos a reconhecer a Tua grandeza e a nossa pequenez e confessar que só Tu és o Senhor das nossas vidas. Em nome de Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Para todas as pessoas que confessam verdadeiramente o seu pecado a Deus, Ele vos anuncia o perdão. Por isso nós podemos crer que os nossos pecados foram perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por causa da grandiosa graça e misericórdia de Deus, nós queremos elevar a nossa alma, o nosso canto até Ele, com as palavras do Salmo 25 que iremos cantar. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar nos Teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos Teus caminhos. Ó meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Oremos. Deus de toda sabedoria, Tua palavra é fonte de vida que alimenta e sustenta a cada um e a cada uma de nós. Pedimos-Te que nossos corações se transformem em solo fértil que acolhe a Tua vontade, que ela germine em nós e brote em ações de humildade, obediência e serviço a Ti. Por Cristo Jesus é que oramos. Amém. Ouçamos agora a leitura bíblica. Leitura de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 13. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios,
Mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu a mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pelo nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declaram abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com o respeito e o temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Aclamemos ao Santo Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cantando Aleluia. O Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontramos no evangelista Mateus, capítulo 21, versículos 23 até 32. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? E Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço estas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas, se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço estas coisas, disse Jesus. Jesus continuou: o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. E ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, Senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês.
Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Até aqui, palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas nós. Amém. Estimados irmãos e irmãs, inicio este momento de reflexão com uma poesia do pastor Dietrich Bonhoeffer, chamada Cristãos e Pagãos, que diz o seguinte: pessoas buscam a Deus na sua necessidade, imploram auxílio, pedem felicidade e pão, libertação de doença, culpa e morte. Assim fazem todas, cristãs e pagãs. Pessoas buscam a Deus na sua necessidade, acham-no pobre, insultado, sem abrigo e sem pão. Veem-no envolto em pecado, fraqueza e morte. Cristãos ficam com Deus na sua paixão. Deus busca todas as pessoas na sua necessidade. Satisfaz o corpo e a alma com o seu pão. Sofre por cristãos e pagãos a morte na cruz, e a ambos concede perdão. Talvez cause estranheza ouvirmos que Deus sofre por cristãos e pagãos a morte na cruz, e a ambos, cristãos e pagãos, concede o perdão. Pois no imaginário de muita gente, o perdão de Deus somente é concedido para os que se consideram piedosos e piedosas, para o cidadão de bem e a cidadã de bem. A afirmação de Bonhoeffer vai na mesma direção do que disse Jesus aos líderes religiosos: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. O capítulo 21 de Mateus inicia relatando a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumento. Em Jerusalém, Jesus expulsa os cambistas e comerciantes do templo, realiza algumas curas no templo e seca uma figueira que estava à beira do caminho. O texto para a pregação neste domingo relata Jesus ensinando no templo, quando alguns sacerdotes e anciãos se aproximam e questionam com que autoridade ele fazia estas coisas e quem lhe concedeu essa autoridade. Ao questionar a autoridade de Jesus, os líderes e anciãos não estão se referindo somente ao ensino. Quando dizem estas coisas, referem-se a tudo que Jesus estava fazendo desde que chegou a Jerusalém. Para os líderes e anciãos, era um escândalo Jesus ensinar no templo, pois para isso a pessoa precisava passar por um rigoroso tempo de preparação para finalmente ser consagrado rabino. Jesus não havia feito nada disso. Dessa forma, era inevitável que surgissem conflitos com as autoridades religiosas. Eles já planejavam o assassinato de Jesus, mas enquanto isso procuravam desacreditar publicamente o seu ministério. Ao invés de reivindicar sua posição messiânica, Jesus responde ao questionamento das autoridades com outra pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Percebendo que cairiam em contradição com a resposta, as autoridades silenciam diante de Jesus. Aqui Jesus desnuda todas as autoridades, toda a autoridade que as lideranças religiosas arrogavam ter. Já que não sabiam dizer qual a origem da autoridade de João, como poderiam julgar a autoridade de Jesus? Com o intuito de deixar claro o que ensinava, Jesus conta-lhes uma parábola. Um homem manda seus 2 filhos para trabalhar na vinha. O primeiro diz que vai, mas não cumpre o prometido. O segundo diz que não vai, mas se arrepende e vai. Jesus identifica as lideranças religiosas com o primeiro filho. Eles diziam cumprir todos os mandamentos de Deus nos mínimos detalhes, mas isso não era explícito com as suas atitudes. Agiam com preconceito, excluíam os mais vulneráveis, tinham o coração tão endurecido que foram incapazes de reconhecer o Messias diante deles ali no templo. Ao passo que o segundo filho são todas as pessoas notoriamente pecadoras, mas que chegam ao arrependimento
e a consequente mudança de mentalidade proporcionada pela boa nova do Evangelho. Vale ressaltar que no tempo de Jesus, a alcunha pecador não se referia somente àquelas pessoas que desprezavam os mandamentos de Deus e ficavam mal faladas na sociedade, mas também aquelas pessoas que exerciam determinadas profissões que eram mal vistas. E não à toa Jesus disse aos líderes e anciãos que os cobradores de impostos e as prostitutas entrariam primeiro do que eles no reino de Deus. O Evangelho chega a todas as pessoas e a todas as pessoas têm a oportunidade de mudar de vida. Nessa direção, há uma frase de Bonhoeffer no livro Discipulado que diz o seguinte: Jesus morreu na cruz sozinho, abandonado por seus discípulos. A seu lado pendiam não 2 dos seus seguidores, mas 2 criminosos. No entanto, ao pé da cruz encontravam-se todos, inimigos e crentes, céticos e medrosos, zombadores e convictos, e todos eles, com seus pecados, estavam incluídos na oração de perdão elevada aos céus por Jesus naquela hora. O amor misericordioso de Deus vive em meio aos seus inimigos. O texto do Evangelho nos motiva a refletir sobre aquilo que dizemos e fazemos, que deve ser coerente, mesmo que nem sempre assim o fazemos. Às vezes até temos boas intenções, mas acabamos agindo diferente. Sobre isso, Paulo disse: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Somos pessoas pecadoras e por isso não conseguimos fazer sempre a vontade de Deus. Nós, na verdade, somos os 2 filhos. Em muitos momentos da vida dizemos sim, mas não fazemos, pois a nossa natureza humana está corrompida pelo pecado. Em outros momentos dizemos que não, mas acabamos fazendo. Isso é um sinal que Deus não desiste de nós. O exemplo dos 2 filhos revela a nossa condição de simultaneamente justos e pecadores. Cabe a nós vivermos o batismo diariamente, para que seja afogado o velho Adão que insiste em nos afastar de Deus. Outro ponto que o Evangelho nos instiga a refletir é o nosso testemunho cristão. Não basta dizer eu creio, estar presente em todos os encontros da igreja, se no dia a dia a minha prática me condena, a lei me domina, o lucro sempre fala mais alto, o relacionamento com as pessoas está baseado em interesses pessoais e egoístas. Nem todo mundo que está todo domingo no culto faz a vontade de Deus, pois a pessoa pode frequentar semanalmente os cultos e no dia a dia é desonesta no trabalho, maltrata os filhos e filhas, agride a esposa ou o marido. Ou o que ouvem no culto vale somente para os outros, para o vizinho, para o colega, para as pessoas que não estão no culto, e costumam dizer: pena que o fulano e a fulana não estavam, a prédica serviu tão bem para ele ou para ela. Justamente quem deveria ter ouvido essas palavras não estavam, e não se dão conta de que é justamente a eles e a elas que está sendo proclamado o reino de Deus. Não é novidade, infelizmente, casos de lideranças que se apossaram indevidamente de recursos das comunidades. As aparências muitas vezes enganam. Há muitos lobos em pele de cordeiro. Esses são os primeiros filhos. O seu testemunho cristão é só da boca para fora. E aqui também se enquadra muitos líderes religiosos de nossa época, que usam da fé e da boa vontade das pessoas para enriquecerem, que se aproveitam de relações políticas espúrias para terem seus interesses atendidos. Interpretam as Escrituras de forma fundamentalista para justificar o seu ódio, o seu preconceito contra as minorias. Assim como no caso dos líderes religiosos no tempo de Jesus, também hoje a hipocrisia desses líderes é evidenciada à luz da palavra de Deus. Por outro lado, atitudes genuinamente cristãs são realizadas por pessoas que não professam nenhuma fé ou crença. Jesus disse que não é quem diz Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus, mas quem faz a vontade do Pai. Nesse sentido, há muita gente no meio secular desenvolvendo saberes, conhecimentos e ações que visam a cura de pessoas e a libertação de todo tipo de opressão.
Essas pessoas estão fazendo a vontade do Pai, mesmo que não confessem nenhuma fé. A poesia de Dietrich Bonhoeffer, citada no início, afirma que a vontade do Pai é realizada por quem se solidariza com o pobre, o insultado, sem abrigo e sem pão. O que determina a participação no reino de Deus é o que se passa no coração e se torna realidade na prática pessoal e comunitária. Bonhoeffer também tem um escrito chamado Prestação de Contas na virada do ano de 1943, 10 anos depois, no qual ele escreve para pessoas não cristãs que participaram junto com ele da conspiração para assassinar Adolf Hitler. Para ele, derrotar esse terrível mal justificava a conspiração. Mesmo se declarando não cristãs, aquelas pessoas assumiram uma postura cristã ao resistirem ao regime nazista. Em um trecho desse texto ele escreve: importa que participemos da grandeza de coração de Cristo por meio da ação responsável, que com liberdade aproveita a oportunidade e se expõe ao perigo, e por meio do compadecer-se autêntico, que não brota do medo, mas do amor libertador e redentor de Cristo para com todos os que sofrem. Não são as experiências no próprio corpo que chamam a pessoa cristã a agir e a compadecer-se, mas as experiências no corpo dos irmãos pelos quais Cristo sofreu. Tanto o que diz que vai e não vai, como o que diz que não e vai, são igualmente filhos e filhas de Deus. Isso implica a mesma responsabilidade diante da oportunidade que Deus oferece a ambos. Essa oportunidade toma forma no chamado para o serviço a Deus e ao testemunho coerente. A vinha é um ótimo símbolo, porque fala de um trabalho que nunca acaba e que requer uma atenção constante. O serviço de Deus, a luta contra o pecado e toda forma de injustiça e opressão nunca se realiza totalmente. Quanto mais fazemos, mais encontramos para ser feito. Quanto mais nos aperfeiçoamos na graça de Deus, mais percebemos que precisamos ser aperfeiçoados continuamente. E para finalizar, cito ainda uma palavra de Bonhoeffer. A única relação fecunda com as pessoas, e especialmente as mais fracas, é a do amor, isto é, a vontade de ter comunhão com elas. O próprio Deus não desprezou os seres humanos, mas tornou-se ser humano por causa deles. Que o nosso falar e o nosso agir sejam pautados por esse mesmo amor que Deus tem por nós. Amém. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Fazer tua vontade, guiar tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria
queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer, tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer, tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer, tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer, tua vontade. Irmãos e irmãs, é tão bom estarmos juntos em culto, ainda que virtualmente. Mesmo que não possamos nos encontrar ainda, e mesmo que nos encontremos, ainda não podemos nos abraçar ou cumprimentar por um aperto de mãos. É uma situação estranha. A maioria das comunidades permanece em atividades apenas à distância. Outras abrem apenas para alguns eventos com muita cautela. Continuamos descobrindo novos jeitos de ser igreja. Ministros e ministras, presbíteros e presbíteras, musicistas, estão trabalhando duro há meses para que possamos continuar sendo igreja em comunhão, com celebrações, orações, estudos, debates, entre outras atividades. Precisamos mais do que nunca de todos os dons que os nossos membros têm para colocar a serviço do reino de Deus. As comunidades cuidam de quem mais precisa de apoio espiritual e material neste momento. O trabalho da igreja, portanto, continua. Para tanto, precisamos das vossas ofertas. Não deixem de contribuir a cada mês para a nossa igreja somente porque não nos encontramos. Entendemos, se alguns não podem sustentar a importância da sua contribuição anterior, porque as coisas apertam e talvez a receita tenha diminuído. Mesmo assim, sempre podemos oferecer algo. Seus ministros e presbíteros poderão orientá-los como fazer uma contribuição por depósito, transferência, boleto ou até mesmo pelo envelope. Neste momento de crise, a solidariedade e colaboração financeira é mais importante do que nunca. Que Deus abençoe a tua oferta. Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui é o Centro de Missão com Literatura Evangelística da IACLB. Estamos em Blumenau e daqui partem os folhetos evangelísticos para todo o Brasil. Folhetos que são distribuídos nas comunidades, nas igrejas, em hospitais, em encontros da igreja. Nós enviamos, mas também recebemos. Aqui eu tenho uma carta de um presidiário. Veja só o que ele escreve. E recebi um panfleto da Igreja Luterana no Natal. E resolvi escrever para vocês, agradecendo e querendo conversar com um pastor sobre a sua vida para encontrar um novo sentido de vida. De João Pessoa da Paraíba, um grupo de pessoas pedindo que enviássemos folhetos para eles iniciarem a missão evangélica lá no nordeste do nosso país. São mais de 300 mil folhetos evangelísticos por ano que nós distribuímos. Muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelas ofertas. Quem não faz missão, sofre missão. Quem não vai ao encontro, pode ficar sozinho. Nós queremos continuar juntos, nós aqui e vocês, recebendo esses folhetos e distribuindo.
Você não precisa ir até o presídio, ir até o hospital. Quando a tua vizinha vem lhe visitar, quando tem uma festa de aniversário na família, no supermercado lá da venda, no bairro onde você mora, no posto de gasolina, na escola, não seriam oportunidades para deixar alguns folhetos para serem distribuídos pelas pessoas que ali circulam? O que tu acha desta forma de participar da missão com literatura evangelística? Ficaríamos contentes de receber uma cartinha de alguém que recebeu de tuas mãos um folheto evangelístico. E um pedido bem especial. No último domingo de setembro, a oferta nacional da nossa igreja é para sustentar esse trabalho missionário com literatura evangelística. Nós precisamos da sua ajuda, da sua oferta, para dar continuidade neste importante trabalho missionário da nossa igreja. Desde já agradecemos. Deus abençoe você. Queremos anunciar também que a campanha Vai e Vem deste ano foi prorrogada até o dia 22 de novembro. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Olá, irmãos e irmãs. Esta é Santa Fé do Sul, uma aconchegante cidade que tem o título de Estância Turística. Tem aproximadamente 31 mil habitantes e, como vocês podem ver, está localizada a noroeste do estado de São Paulo, na divisa com Mato Grosso do Sul. E nesta cidade está a mais nova comunidade da ISLB do Sino do Paranapanema. A comunidade luterana de Santa Fé do Sul não tem ministro ou ministra residente na cidade. São as próprias lideranças da comunidade que coordenam os trabalhos e as celebrações dos cultos. A campanha nacional de ofertas para a missão, a Vai e Vem, tem apoiado os trabalhos desenvolvidos nesta jovem comunidade, visando fortalecer a missão neste contexto. O Sino do Paranapanema busca acompanhar e incentivar os trabalhos e a vida desta comunidade por meio de visitas regulares do pastor sinodal, quando também coordena as celebrações. Com o auxílio da Vai e Vem, tem sido possível desde 2018 realizar atividades de 8 a 10 dias em janeiro e julho, quando são deslocados de 3 a 4 estudantes da Faculdade Luterana de Teologia, FLT, de São Bento do Sul, Santa Catarina, para Santa Fé do Sul. Estes estudantes, nos dias que permanecem em Santa Fé do Sul, promovem encontros de casais, estudos bíblicos, cultos, visitas, mas especialmente dedicam seu tempo na preparação e desenvolvimento de escolas bíblicas, oferecida para as crianças da própria comunidade e para as famílias do bairro ao entorno da localização da igreja. Santa Fé do Sul é uma cidade promissora e muito acolhedora, e o mesmo se percebe também na comunidade luterana local. A alegria e comunhão são sempre intensamente presentes e experimentadas nesta comunidade. Se você conhece pessoas que residem na cidade de Santa Fé do Sul, motivem para que venham conhecer a comunidade da ISLB. A Vai e Vem, por meio da oferta de irmãos e irmãs de comunidades luteranas espalhadas pelo Brasil, torna possível assistir, acompanhar e motivar a missão nesta comunidade, que é parte importante do Sino do Paranapanema. Somos gratos, gratas pelas ofertas e lembramos, Deus te convida, faça a tua oferta. Obrigado. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa de onde venhamos,
temos 2 avisos, na verdade 2 convites a fazer a todos os membros de todas as comunidades. O primeiro, são 2 lives, na verdade, através do Sínodo Paranapanema, no canal do YouTube do Sínodo. A primeira live, dia 30 de setembro, às 20 horas, com o tema Vamos Falar de Missão. A segunda live, dia 2 de outubro, também às 20 horas, com o tema Batismo como Marca, com o pastor Olmiro Ribeiro Júnior. Agora, nos inclinamos para a nossa oração de intercessão. Bondoso Deus, diante de Ti estamos reunidos em oração. Agradecemos por todas as bênçãos, todo o carinho, todo o presente, todo o bom pensamento, todo o gesto bonito que recebemos e pudemos dar na semana passada. Ouve nosso canto de gratidão. Ouve também nosso clamor e nossos pedidos. Oramos pelas pessoas que sofrem, por doença, solidão, tristeza, por ter perdido alguém perto, ou por outra razão. Oramos pelas pessoas que sofrem por violência em casa, na rua, no trânsito. Oramos pelo poder público, para que haja com justiça e sabedoria nestes tempos tão difíceis pelos quais estamos passando. Oramos pela Igreja, seus membros, suas ministras e seus ministros, para que possam seguir na missão que Tu nos confiaste. Tudo mais que está no nosso coração, nos juntamos agora nas palavras que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. O Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seguimos os passos dos apóstolos para levar a palavra de Deus a todo mundo sob a bênção de Deus. Onde quer que estejamos, vamos abrir as nossas mãos em sinal de recebimento da bênção. Que Deus toque os teus olhos, para que possas enxergar a sua paz e a sua justiça irmanadas. Que toque os teus ouvidos, para que possas ouvir a tua palavra. Que toque a tua boca, para que possas levar adiante a sua mensagem. Que toque as tuas mãos, para que possas ofertar e servir com disposição. Que toque a tua vida, para que o Espírito Santo possa envolver-te. Que toque o teu coração e te permita sentir o seu amor. Assim te abençoe o bondoso Deus, que é a comunhão amorosa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te proteja com a sua amorosa mão, que Deus te sustente com a sua poderosa mão, que Deus te levante com a sua cuidadosa mão, que Deus te abençoe com a sua mão de graça e paz, que Deus te proteja, sustente, que Deus te abençoe com a sua mão de graça e paz, que Deus te proteja, que Deus te sustente, que Deus te abençoe